Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Rizardi, eu sou head da marca Triton aqui no Brasil. Então estou aqui para agradecer primeiramente todo mundo que se inscreveu, que vai para essa primeira oportunidade, e quero deixar também para o André, que já é conhecido de muita gente aqui, se apresentar um pouco e, enfim, a gente dar continuidade sobre as regras e como vai funcionar o evento. Fala pessoal, é um prazer enorme receber vocês no nosso primeiro evento Triton na modalidade 3, né, que é super interessante, inovadora, uma corrida em estágios, é um triatlon diferente que vai realmente mudar a percepção do triatleta, o desafio no mercado. Então eu estou desde o início dessa caminhada, eu sou sócio global da marca Triton e aqui nesse evento eu faço a direção técnica. Então a gente vai passar pelo guia do atleta e vamos deixar tudo bem mastigado para todo mundo poder curtir bastante essa primeira experiência. Começando aqui, por que a gente fala que o Triton é uma forma de fazer, uma forma inovadora de fazer triatlon? Porque a gente atende as mesmas modalidades do triatlon, mas a gente provoca o triatleta de uma forma diferente. E o que é o mais interessante é que a gente nem sempre precisa limitar ao triatleta. Então, o Triton ele vem para abraçar mais comunidades, descobrir novos triatletas e desafiar quem já é triatleta, né? E por que que isso acontece? Acho que o André é até melhor do que eu para explicar isso, por ser um triatleta já praticante há muito tempo, organizador, mas não pensar no triatlon que você já conhece. Isso aqui é inovação do começo ao fim. Você quer dar uma explicação para eles, André? Bom, Marquinhos, a gente, né, o triatleta, né, tem na sua maior vocação a superação. Né? Então, quando a gente separa as modalidades, eu acho que isso é um dos principais objetivos do Triton, a gente consegue atender tanto a quem objetiva se superar em relação à performance, quem quer se desafiar a completar um triatlon. Né? Se eu sou focado em performance, eu vou poder entregar a minha melhor performance e conseguir o meu melhor desempenho em dias separados, né? Sem a gente ter as modalidades famosas no triatlon, que são as transições T1 e T2. Então, aqui a gente isola a modalidade. No dia que eu vou nadar, eu vou me concentrar exclusivamente em nadar e fazer o meu melhor na natação, e assim, subsequentemente, nos esportes, tanto no ciclismo quanto na corrida. E para quem está se iniciando nesse mundo, é uma forma muito mais abrangente de você poder experimentar as modalidades diferentes, não necessariamente sendo em sequência. Então, isso tudo vai dar um dinamismo e uma competitividade, uma grande inovação para o mercado do triatlon, com certeza. É como se fosse um teste de limiar todo dia, né, André? É como se as pessoas estivessem ali, ó, meu melhor vai ser esse aqui, meu melhor vai ser esse aqui. Mais para frente você vai explicar um pouco sobre pontuação, mas para quem já é triatleta, é como se fosse uma prova de RP. Você vai tentar fazer seu RP em todos os dias, e aí vocês vão entender lá na frente do porquê que isso é muito importante e aonde a gente dá uma diferenciada do formato convencional do triatlon hoje, né? Principalmente na questão de premiação. Mas vamos Exatamente. deixar para já já. O que que acontece? Triton é uma marca premium, né? Uma marca global, é uma prova europeia, tá? Então a gente tem como premissa uma marca premium. Então a gente todas as escolhas, todas as formas como a gente vê, forma de comunicação, tudo que vocês imaginarem, a gente está olhando no sentido de uma marca premium. Então, nada melhor do que um lugar para executar essa primeira, né, a primeira vez que vai acontecer no Brasil, num lugar que tem a altura do que é Triton. A gente escolheu o resort de Porto Belo, que fica ali em Mangaratiba, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, naquela região. E do Porto Belo, ele já tem muita gente que já conhece ele através de outras provas que acontecem lá. Ele tem uma estrutura muito boa. É uma estrutura 6 estrelas, eu nem falo que é 5 estrelas, porque só quem já foi lá é, viu algo parecido com isso. Tem um safari lá, para vocês terem uma ideia. É um negócio muito fora da curva. Coisas que a gente tem quando a gente pensou em fazer isso. A gente tem uma praia, ela é privada, essa praia é do hotel.
Então, não tem um lugar mais controlado, não tem um lugar mais tranquilo, não tem um lugar mais que proteja tanto os atletas em águas abertas como a gente tem ali no Porto Belo. A corrida a gente vai fazer dentro do condomínio, então é extremamente controlado, sempre pensando em segurança. Como primeira prova, a gente vem com muita mentalidade da experiência, né? Sempre a experiência vai ser importante, mas nesse primeiro momento é onde a gente quer destacar, onde a gente quer. Então, a prova é num lugar controlado, dentro do Porto Belo, todas as ativações que vão acontecer, talk show, tudo que tem para acontecer, a corrida Kids vai acontecer dentro do Porto Belo. Agora, o que é importante, a gente tem em mente: todo mundo vai receber um e-mail mais perto da prova, explicando quem está hospedado, como é que é o processo para se registrar, entrar no hotel, e quem não está hospedado, que a gente chama de passante, por onde entra, como é que faz, o que tem que ter. É imprescindível que todos os atletas já estejam identificados quando acessarem o Porto Belo. Então, terá uma estrutura, vocês vão receber e-mail com essa informação, e é muito importante porque, assim, é um hotel extremamente rigoroso com regras. E não só hotel, a gente como Triton também, a gente vai ser muito rigoroso, a gente tem áreas restritas que é só para quem está no hotel, a gente tem área restrita para quem está competindo, e aí, com a compreensão de todo mundo, a gente vai seguir todas as regras e normas para ter melhor experiência, tá? Então, Porto Belo, quem tiver a oportunidade de dar uma navegada, acho que ainda deve ter lugar para se hospedar lá, tá? Maravilha. É importante a gente destacar em relação ao Porto Belo, são as condições também esportivas, que a gente entra agora, o Marquinhos passou por alto isso, mas a gente tem a condição de uma natação abrigada, em águas calmas, muito bem sinalizado, com pontos de referência excelentes, né, para cada um realmente entregar a sua melhor natação. Né? Bem pertinho dali, a gente faz um dos melhores lugares de ciclismo do Brasil, que é a Serra do Piloto, bem pertinho mesmo. O Triton 3 proporciona isso para a gente. A gente pode buscar o melhor lugar para nadar, o melhor lugar para pedalar e o melhor lugar para correr, por serem 3 dias. Então, e a corrida acontece dentro do resort, numa condição excepcional, num cenário deslumbrante, e com algumas surpresinhas de pequenas subidas, só para não ficar monótono. É leve, é rápido, mas tem a pitada de desafio sempre ligada ao Triton. Tá? O Triton, fundamentalmente, tem 3 distâncias, sempre identificadas além da nomenclatura de short, middle e long, também com as cores. Então, você tem a distância short branca, middle vermelha e a long preta. Né? A short são 1.000 metros de natação, 50 quilômetros de bicicleta num percurso desafiador e 10 quilômetros de corrida, uma volta de cada modalidade. A middle são 2.000 metros de natação, 100 quilômetros de ciclismo e 20 quilômetros de corrida, em 2 voltas, sempre pela simplicidade. E o long são 3.000 metros de natação, 150 de bike e 30 quilômetros de corrida, sendo 3 voltas. E além dessas distâncias, a gente tem a prova Kids, né, de integração, de corrida toda dentro do resort, com a participação dos familiares. Então, uma experiência completa. Seja você um atleta que vai se desafiar nas 3 modalidades, ou ainda que vai escolher uma única modalidade ou 2 modalidades para fazer o Triton. Então, o Triton é uma grande plataforma disponível para qualquer perfil de atleta e sempre muito integrado com os amigos e familiares. O formato que acontece para quem vai fazer os 3 dias são 3 dias de largadas e chegadas, né, numa logística muito mais acessível para os familiares e amigos e fãs acompanharem a prova. Esses são um outro ambiente de inovação do Triton, né? A forma daquela emoção de largar, né? São 3 dias seguidos, é uma corrida em estágio, e a gente tem uma integração muito maior e sempre privilegiando também a família, atendendo com o desafio Kids. O Triton, né? A gente tem, você pode fazer além da modalidade individual, que é uma pessoa fazer as 3 modalidades, a gente tem equipes de revezamento, que podem ser 2 ou 3 pessoas. Se forem 2 pessoas,
necessariamente uma pessoa vai ter que fazer 2 modalidades. E aí o time compete como revezamento. No revezamento, categoria única. Quem é revezamento é um time. Então, podem ser times 100% masculinos, 100% femininos, ou times mistos, com 2 ou 3 pessoas. Falar aqui um pouquinho da entrega de kit, tá? Esse é um ponto muito importante. A maior parte aqui já competiu. Quem não competiu, é um momento de muita atenção, porque temos regras muito severas, regras que têm que ser seguidas, tá? Não são complexas, mas são severas porque a gente não vai permitir nada fora disso e respeito a quem está cumprindo todas as regras, tá? Então, ali embaixo a gente consegue ver o tipo de documentação. Essa informação, além do guia do atleta, que vocês vão ter informação do que eu estou falando aqui, no próprio site que fez inscrição, isso tem mais detalhado, tem a autorização para fazer download, preenchimento, tem o termo para menor de idade, enfim. Então, seguir essas regras, a gente vai fazer entrega de kit, a princípio, todos os dias no Porto Belo, tá? Lembrando que no sábado a gente começa meio-dia, a competição começa às 3 da tarde, então ao meio-dia a gente começa a entrega do kit. Pô, Marquinhos, mas você vai continuar com a entrega de kit mesmo depois? É o que o André acabou de explicar, as pessoas têm condições de fazer a prova na modalidade isolada. Eu quero fazer só ciclismo, então essa pessoa não tem a obrigação de retirar tudo até as 3 horas da tarde de uma sexta-feira. Ela pode retirar depois disso e já está apta a fazer a prova. E assim também no ciclismo vai acontecer a mesma coisa para quem for fazer a corrida, sem contar que tem a entrega do Kids. Então, a gente montou de uma forma, a gente colocou uma estrutura, a gente colocou uma equipe maior para atender por muito mais tempo, para ter essa comodidade, tá? Coisas que são importantes. Todos os atletas inscritos receberão aquela camiseta azul que vocês estão vendo ali, que é uma camiseta de participação. E aí tem o complemento do kit. Para quem vai fazer só o ciclismo, por exemplo, estou falando de quem vai fazer isolado, vai receber os adesivos, as identificações do ciclismo. Ah, eu vou fazer só a natação, vai receber somente as identificações para a natação. Vou fazer a corrida sucessivamente desse jeito. Quem for fazer o Triathlon 3, ou seja, vai competir os 3 dias, vai fazer o triatlon de 3 dias, que é o que a gente fala, vai receber a camiseta azul, vai receber todos os kits, porque vai nadar, vai pedalar e vai correr, e quem concluir, somente quem concluir, não é quem se inscreveu, é quem concluir os 3 dias, recebe a camiseta de finisher, e aí vai concorrer às premiações que a gente tem dentro disso, mas é muito importante frisar, não é o fato de estar inscrito, é o fato de concluir as provas. Finisher. É finisher, exato. Uma primeira realização. Exato. Ah, meu pneu furou. Gente, faz parte de quem está competindo, não vai conseguir terminar a prova, apesar da gente ter assistência mecânica o tempo todo, deu algum problema, eu não vou conseguir concluir. Não concluiu, não vai receber. A camiseta de finisher, a gente é muito rigoroso com isso, não só aqui como na Europa, em qualquer lugar que a gente executa a prova, é muito um troféu. Vamos falar que é um troféu a camiseta, não que seja esse troféu, a gente terá outros troféus, mas com certeza faz parte de quem fez toda a jornada. Então, por que eu estou sendo chato e um pouco enfatizando isso? Para a gente não ter esse tipo de discussão, aconteceu, pô, mas a gente pode discutir o fato do ano que vem, o que a gente pode fazer, mas para ser justo para quem competiu os 3 dias, a gente não abre exceção nesse ponto, tá? Então é isso que eu tenho sobre kit. Por favor, consultem o guia do atleta, consultem o regulamento. Qualquer dúvida que tiver, manda uma mensagem no nosso Instagram. O time está todo lá para atender, para tirar uma possível dúvida. Mas, por favor, vamos respeitar exatamente as regras que a gente criou. Essa regra é muito mais para conforto de vocês do que para uma comodidade nossa. Tá? Um ponto super importante, Marquinhos. Por favor. Os amigos podem e familiares retirar, né, desde que preencha o termo retirada de kits para terceiros. Então, todo um procedimento de identificação, de comprovação. Então, como o Marquinhos já colocou, vão buscar aonde está essa informação. A gente vai ter isso tudo online, mas é importante ter o termo de retirada de kits por terceiros. Falar agora um pouco do cronograma. O que a gente vai falar agora? O que acontece no dia além da competição e o que
vai acontecer na competição. A gente resolveu dividir isso para ficar fácil, para que todos entendam. Tempos, respeitar os tempos, porque respeitar o tempo da largada é respeitar o colega que está competindo. Então, a gente vai passar sim por isso, apesar de ser meio óbvio, mas que é uma coisa que o Triton, como uma marca premium, preza muito, que é essa organização, tá? Então, começando aqui na sexta-feira, dia 9 de agosto, a gente vai, a partir do meio-dia, começa a entrega de kit. Na entrega de kit, você vai ter uma opção de guarda-volumes, por quê? Eu não sei quem vai ficar hospedado, tem um horário do check-in. Eu não sei como é que está negociado de todo mundo. Tem gente que vai negociar para fazer o check-in antes, tem gente que vai esperar o horário do check-in, que se eu não me engano é às 15 horas também. Então a gente preparou um guarda-volume para que você tenha esse conforto, e aí a nossa arena vai ter toda a estrutura ali, banheiro, um lugar para tomar banho após a prova, um chuveiro aberto, né? Não é pensar que é um banheiro, um box, não, é um chuveiro aberto, mas para você poder tirar aquela água, poder ir embora, um lugar para você poder deixar sua bicicleta enquanto você está fazendo a prova de natação, enfim. E aí é indiferente se você está hospedado ou que você não esteja hospedado. Essa estrutura de guarda-volumes, ela vai acontecer. Tradicionalmente, todo Triton tem uma atividade, né? Uma atração, que no nosso caso vai ser um show. Esse show ele vai ficar tocando enquanto a prova está rolando, até depois da prova acabar. Então tem aqui mais ou menos um horário, vai ter um palco lá, uma banda que toca de tudo um pouco. Tá? Às 15 horas está programada a largada da natação. A natação, o André vai aprofundar um pouco mais. A gente vai premiar. Vamos falar um pouquinho de premiação. Todos os dias iremos premiar os 5 primeiros do geral, no masculino e no feminino. Não teremos premiação por categoria, por prova individual. A única premiação por categoria, ela vai acontecer para quem fizer o Triton 3, ou seja, competir e concluir os 3 dias. Nos dias que forem individuais, a gente vai premiar os 5 primeiros, sem fazer a diferenciação de quem só está inscrito num dia. Como assim? O André está inscrito para fazer o Triton 3, ele vai fazer os 3 dias. Eu só vou fazer a natação. A gente está competindo por aquele pódio do dia. Não importa se ele está fazendo o Triton 3 e eu estou fazendo a natação. É de quem está competindo a modalidade de natação, indiferente do tipo de inscrição que fez. E aí essa premiação vai acontecer. Está previsto, né? Aqui embaixo sempre vai ter aquele asterisco falando sujeito a alteração. E é importante porque tem muita coisa, uma condição climática, o André pedir para segurar um pouco a largada, isso muda, mas a princípio a gente está programado para fazer às 5h15 da tarde, tá? Aí a gente retoma com o show e esse divulgação de pontuação, eu não vou dar um spoiler do que é, porque o André vai explicar mais para frente um pouco como é que funciona a pontuação e vai fazer sentido, mas a gente vai ter todos os dias teremos uma data de divulgação para quem está fazendo Triton 3, tá? Que é o que compete 3 dias. Então é isso dos acontecimentos. Agora, o que vai ser a prova? Agora o André fala para vocês o que vai ser a prova. Maravilha, Marquinhos. Olha, muito importante para todos os competidores, principalmente. Chegue com antecedência. É na sexta-feira à tarde, é uma grande inovação no cronograma de competição, mas, normalmente, as pessoas que viajam para competir, na sua prevalência, vão na quinta e voltam na segunda. Então, isso também foi estudado quando a gente montou o Triton. Então, não é uma grande surpresa, né? A gente já está na sexta-feira à tarde. Se programe para chegar com antecedência, largada pontualmente às 15 horas. Todos os atletas devem estar na baia de largada de natação, no máximo até 10 minutos antes da largada, né, com o chip validado. Então, chegue com calma, retire o seu kit, coloque o seu chip e se dirija para o local de largada. Tá? No dia anterior, nós vamos medir a temperatura da água, e a gente tem a roupa de borracha liberada conforme o regulamento, que todo mundo vai ler, né, com certeza, mas com menos de 25 graus Celsius está liberada a roupa de borracha. Eu posso dizer para vocês que 99% de chance de liberar a roupa de borracha. Pelo histórico de temperatura dessa época do ano, é muito difícil estar acima de 25 graus. Então, o mais importante é antecedência,
colocação do chip, direcionamento para o pórtico de largada, ouvir o briefing pré-largada, que é o último momento que a gente passa as boias, tudo direitinho, e antes disso vocês vão estar sabendo se a roupa de borracha está liberada ou não. Aí um mapa do percurso, eles se repetem, tá? As voltas são idênticas, então o importante é as boias azuis são boias diferentes, não necessariamente vão ser exatamente essas cores, mas vão ser cores diferentes, tá? Então, quando a gente enxerga a B1, eu estou largando de frente para o mar, obviamente. Então, o meu primeiro contorno de boia com o ombro esquerdo. Então, eu saio da largada, vou para B1 e contorno com o ombro esquerdo. Depois, todas as outras boias laranjas com o ombro direito. Passou B4, eu aponto direto para a área de chegada. Nesse caso, como está exemplificado o short, é chegar direto para o pórtico. Largadas e chegadas em solo, na areia. Tanto a largada quanto a chegada acontece na areia. Então, a natação do Triton, além dos 1.000 metros nadando, tem essa pequena corrida do pórtico até a água e da água até o pórtico. Tá? Essa é a porção de natação do Triton. E aí se repete no middle com 2 voltas. Então, deixa eu só colocar um comentário. Claro. O André provisionou ali, 150 metros, 250 metros. Lembrando que no dia, mas meu Garmin deu diferente, porque é isso, a gente tem a condição, então isso é uma referência para vocês terem uma ideia de distância de boia. Isso não quer dizer que vai chegar no dia, pode ser que no dia a primeira boia esteja 250 por algum motivo e o André vai acabar compensando isso. O que é importante a gente não vai exceder a distância de uma, assim, a gente sabe que tem prova que acaba dando um pouco mais, a correnteza leva para algum lugar, mas a previsão é uma volta de 1.000 metros, tá? Então, para quem está usando a referência, mas de uma boia para outra tinha menos de 250. Então, com certeza, na boia que seria 50, o André provavelmente vai arrastar um pouco mais. Isso é só uma referência, não é para você pegar que esses valores serão exatos, até porque no mar é difícil a gente ser, não é impossível, mas é um pouco mais difícil a gente ser 100% assertivo. Só isso que eu queria complementar. Exato. Né? E a gente tem no middle, são 2 voltas, então, ao completar a primeira volta, depois da B4, a B5 está em terra, tá? Ela está em terra e deve ser contornada para o retorno a B1 de novo. Então, você vai completar a primeira volta, vai voltar para o mar, vai fazer todo o percurso de novo, e aí, quando você estiver completando a sua segunda volta, você vai direto ao pórtico, vai para a chegada. E no long, fazer isso por 3 vezes. É o mesmo desenho, é tudo igual, só que você vai sair 2 vezes em terra, completando um total de 3 voltas. Tá? Isso que o Marquinho colocou em relação a detalhes de percurso, tanto no regulamento quanto no próprio guia do atleta, sempre vocês vão ver, o percurso é ilustrativo, ele é idealizado, ele pode ser, inclusive, até alterado por uma questão climática ou de segurança ou uma situação emergencial. Mas é lógico que a gente trabalha pelo ideal e as estruturas lá nos fazem crer que a gente vai conseguir entregar algo muito perto do ideal. E falando agora do nosso dia 10, sábado, né, onde teremos a prova de ciclismo. O que é muito importante? A prova de ciclismo, ela começa do Porto Belo? Não. Como o André falou, a gente vai usar a Serra do Piloto. A Serra do Piloto ela é muito famosa, ciclistas gostam de ir para lá, é um desafio, é um lugar diferente, é muito interessante o lugar. E lá a gente tem uma área, ela fica em Mangaratiba, a gente tem uma área que chama Expo, e aí vocês vão receber também como chegar, vocês vão ter essa informação de como chegar, mas não tem erro, colocou no GPS, Expo de Mangaratiba, dá certinho lá. A entrega de kit vai começar às 6 horas da manhã. Lembrando que
o quão a gente vai ser rigoroso com as largadas não muda, tá? Não é porque está em outra arena. Ah, mas eu estava hospedado no Porto Belo. A gente vai ter toda uma dinâmica de como você sai do Porto Belo, você chega para lá. Cada um vai com o seu meio de transporte, como você vai levar sua bicicleta, mas a gente tem uma programação de horário para respeitar o horário da largada. Não vamos tolerar atraso na largada. A largada vai acontecer às 8 horas, a menos que o André fale, não, tá bom, vou esperar, mas aí só cabe a ele essa decisão e tem que ser por um motivo muito, muito, muito complicado. Então, às 6, às 7h30, nós teremos lá uma arena montada nessa Expo também. Então, você tem já duas arenas, né? Você tem a do Porto Belo e você tem também a que vai acontecer na Expo. Lá vai acontecer a entrega de kit, porque muitas pessoas podem não estar hospedadas no Porto Belo e podem ir só para o ciclismo. Então, a gente já fez direto uma retirada de kit lá para tentar ajudar. Lembrando que o que eu preciso para poder pedalar? Eu preciso prender adesivo no canote, eu preciso colocar adesivo no capacete. É muito detalhezinho. O que o André falou lá atrás de vamos chegar cedo, vale muito, muito, muito para cá também. Não que para os outros dias não tenha a mesma importância, mas para o sábado, por questão de segurança, até porque aí vocês estão numa estrada, a gente vai estar monitorando, a gente vai estar acompanhando, vai estar tudo super seguro, mas a identificação é primordial. A gente não vai deixar largar se não tiver devidamente identificado, tá? Então, essa entrega de kit vai começar às 6h45 em ponto, todo mundo alinhado para a largada, às 8 a largada. Depois o André passa um pouco mais falando sobre isso. Quem for levar o acompanhante para esperar, para guardar a arena, vai interagir, tá? A gente vai ter lá uma área de bike, a gente vai ter algumas ativações, assim como no Porto Belo, a gente tem a Meeting, que é uma empresa de recover, fazendo recover, teremos sessões, vai ter o show, enfim, tem uma série de coisas acontecendo, tem food truck, então tem como esperar, então os familiares que vão para acompanhar têm uma estrutura para ficar ali, tem como se alimentar, tem como curtir, enquanto o nosso atleta está competindo. 14 horas está prevista essa premiação. De novo, a nossa previsão, dentro de tudo que o André pôde fazer de cálculo, 14 horas é um horário interessante. Às 15 horas, de novo, estou falando da divulgação da pontuação. Isso na Expo e lá no Porto Belo, tá? Das 10 às 19, então, a partir das 10 até às 14, a gente tem entrega de kits. Depois disso, já vem a competição do Kids, por isso que para a entrega de kit, mas das 10 às 19 você consegue retirar o kit da corrida, tá? Às 3 horas a gente tem a largada do Kids, e é importante, não necessariamente já terá acabado a corrida, a prova de ciclismo, para a largada do Kids. Uma coisa não depende da outra, elas vão acontecer de forma simultânea, até porque a hora que o André começar a explicar um pouco do ciclismo, vocês vão entender que o long existe uma possibilidade das 3 horas da tarde não ter terminado. Nessa arena, teremos talk show, tá? Teremos duas sessões. Numa primeira sessão, a gente vai falar sobre saúde, sobre uma parte clínica voltada para a nutrição do esporte. Vai ser com Ricardo Brasília. Rafael Brasília. Rafael, desculpa, obrigado. Rafael Brasília é um nutricionista do esporte, super envolvido com o triatlo, ele vai estar lá. Levem dúvidas que vocês queiram tirar com ele sobre suplementação, principalmente para o esporte. E das 17 às 18 horas, a gente vai ter um bate-papo com atletas. Quem são os atletas convidados? Guilherme Guido, que quem é do Rio conhece ele muito bem, ele é um atleta de altíssimo rendimento, também tem uma assessoria esportiva. A gente vai ter o Moroni, que todo mundo sabe que é o nosso melhor maratonista hoje aqui no Brasil, é um dos poucos convidados para a elite de uma Major, ele vai estar lá para falar, bater papo também, e o Romão, que além de ser, pelo menos eu não sei se hoje mas foi treinado pelo Romão por muito tempo, é militar e é um triatleta que também de altíssimo rendimento. Então a gente vai ter... Foi atleta olímpico, o Romão, de pentatlo. Olha lá. Atleta olímpico. O que é muito importante no talk show, a gente vai fazer sorteio de um dos patrocinadores, tá? Então é importante quem estiver lá poder... Eu não vou dar spoiler ainda do que vai ser o prêmio,
o sorteio, mas recomendo todos que puderem estar presentes, porque vale muito a pena, tá? E a gente volta com a sessão de shows até finalizar o nosso dia, e lá a gente vai divulgar também a pontuação de Triton, pela questão de quem estiver competindo Triton 3. Acho que é isso, André, complementa aí. Só para falar do monstrão aí, Moroni, só para te falar, eu também acho, ele é um dos melhores maratonistas do Brasil, mas tem que falar amador, porque senão daqui a pouco estão em cima dele aí os maratonistas olímpicos, todos profissionais, ele realmente é um monstro, né? Mas é o melhor brasileiro na maratona, amador e master, né? Ele está brigando aí para competir com a Elite Master. Bom, ciclismo, assim como a natação, é o mesmo princípio, né? Short, middle e long, branco, vermelho e preto. Isso é importante. 1, 2 e 3 voltas. Isso é o espírito, é a espinha dorsal do Triton. Tá? Então, 1, 2 e 3 voltas, branco, vermelho e preto. Short, middle e long. Os shorts são 50 quilômetros cronometrados, saindo da Expo, como o Marquinhos colocou, já larga praticamente na subida da Serra do Piloto. Então, são uns 11 quilômetros de subida, não muito íngreme, mais leve, mais rolada, e que é um convite para muitos atletas errarem o ritmo, irem forte demais, porque tem muita coisa ainda pela frente. A altimetria acumulada até o ponto de cronometragem, que é antes de descer a serra. Então, a gente sai da largada, vai no ponto de retorno do short, que é exclusivo do short. Tá? Então, o primeiro retorno, depois da largada, ele é exclusivamente para a distância short. É muito importante estar ligado nisso. Vai estar muito bem sinalizado, a gente tem placas, tudo muito bem orientado. Né? Então, você vai ao primeiro retorno e depois retorna até antes da descida da serra. A descida da serra não está cronometrada, a gente preza principalmente pela segurança, então vai interromper a cronometragem, a prova competitiva termina ao alto, e depois são mais uns 15, 16 quilômetros descendo. Então, mesmo quem vai fazer o short, vai fazer quase 70 quilômetros na bicicleta, 50 competindo, né, cronometrado, largando na base da subida, e depois mais 16, 17 descendo. Tá? Esse é o short. Tem os pontos. André, deixa só eu tirar uma dúvida minha. Eu largo lá embaixo da Expo e eu vou competindo até aquela bandeira que está ali em cima no mapa na volta. Exato. Só que a partir daquela bandeira até a Expo, descendo, aí eu não estou mais competindo. Aí... É neutro. Pode tomar um Tá. cafezinho, pode tirar uma foto, mas tem que chegar na Expo. Mas não ignoro a competição da Expo até o final, né? Aqui o comecinho da Expo já é competindo, eu já tenho que me preocupar com isso. A largada é embaixo do pórtico. A largada. Tá, a chegada no alto da serra. É chegada ao alto. Uma característica importante do Triton, né, na maneira da gente fazer o triatlon, a gente separa, é uma prova de natação, é uma prova de ciclismo. Então, sendo uma prova de ciclismo, qual é o principal de ressaltar? Não pode bicicleta contra-relógio, não pode clipe de guidon, não pode roda fechada. Então, é uma prova de ciclismo. Obviamente, não pode bike assistida, não pode nada que seja uma vantagem indevida. Aí já entra até no campo ético, né? Mas não pode, obviamente. Mas é uma prova de ciclismo, aonde os ciclistas e os triatletas podem se encontrar e fazer uma disputa maravilhosa, né? Dentro da modalidade das duas características, né, de atleta. Só o ciclista puro ou o triatleta se testando no pedal. Tá? O middle é o mesmo princípio, só que, como ele tem 2 voltas, ele faz as voltas toda ao alto. Tá? Ele faz a volta ao alto. Então, antes de chegar
no fim da cronometragem. Isso tudo vai estar extremamente bem sinalizado, mas é importante, né, o atleta conhecer o que ele vai enfrentar. Então, antes do ponto de chegada cronometrada, ele retorna em direção ao primeiro retorno. Então, ele, como se fosse uma volta no topo da serra. Tá? Isso é muito importante. Ele não desce a serra. Então, ele retorna no alto mesmo, ele vai fazer outra volta. O retorno do middle e do long é diferente do short. O retorno 1. Ele é mais longe, mais perto da cidade de Rio Claro. Só para ficar as informações. Isso vai estar bem sinalizado, a gente tem cores, a gente tem staffs, e a gente tem o mapa do percurso também, que se for bem estudado, isso vai ficar bem claro. Então, o atleta não volta até o ponto de término de cronometragem. Ele retorna num retorno bem sinalizado e vai fazer a sua segunda volta no alto. Então, lá na extremidade, André, lá em cima, o middle passa 2 vezes e é onde tem esse X1 aqui embaixo, é onde ele faz onde ele abre a volta para concluir, para dar dobrar a distância. Ele dobra a distância em cima da montanha, ele não desce para fazer isso. Não desce. Esse mapa esquemático ficou bom, porque fica claro que 2 vezes você vai à extremidade do percurso e uma vez você faz o retorno antes da chegada. Então, 2 vezes lá, uma vez aqui, porque a segunda vez que você passar, você vai se dirigir para a chegada. Você não vai contornar. Por isso é que está vezes 1. Quando você passar completando a sua segunda volta, você quer buscar a chegada cronometrada, onde está a bandeirinha. Tá? E aí passou a bandeirinha, neutro, a descida, não tem mais cronômetro, não tem mais estresse, é recuperar, curtir, celebrar e descer com segurança. Isso é o mais importante. Tá? A gente tem, vou falar no middle, até porque a gente está no meio, a gente tem 2 postos de hidratação, né, que ficam localizados da largada aproximadamente no quilômetro 18, né, e depois, obviamente, nas voltas. Esses postos eles vão atender os 2 lados da pista e eles vão ser de cada um, vão ter toda a estrutura, vai ter água, isotônico, Coca-Cola, comida doce, comida salgada, toda uma estrutura, mas ele vai ser para cada atleta se servir e usar a sua garrafinha e fazer a sua própria estratégia. Então, mais um adendo de uma prova de ciclismo real, onde a hidratação, a suplementação, a alimentação também vai ser crucial na estratégia de cada atleta. No primeiro posto de hidratação, que é aproximadamente no quilômetro 18 da primeira passagem e depois nos retornos, vai existir também o Special Needs, que é uma outra inovação bem legal relacionada ao Triathlon. Como a prova é longa, dura, com bastante altimetria acumulada, que eu já vou passar para vocês, cada atleta vai poder botar, ao fazer o check-in lá embaixo, na arena, respeitando os horários, como o Marquinhos frisou bem, com antecedência, você vai poder deixar um Special Needs até 7h30 da manhã, você vai poder deixar um Special Needs e ele vai ser transportado para essa área de retorno lá no topo da serra e nos retornos. Então, você, além das hidratações, que vão ser 4 passagens, né? A gente tem dos 2 lados, você tem mais os Special Needs lá em cima para você se programar também. Deixa eu aproveitar essa deixa, André. Lá no kit, para quem for fazer o ciclismo, para quem for fazer o Triton 3, essa sacola específica que o André falou, ela tá no kit, tá? Não é para vocês trazerem uma sacola, uma mochila, é para respeitar, a gente vai padronizar para conforto de vocês. Então, vocês vão receber uma sacola específica para colocar lá. O que eu posso colocar lá? O André é mais piloto, é mais ciclista de montanha do que eu, mas, eu vou sair com corta-vento porque vai estar frio, um exemplo. É um lugar que você pode deixar depois lá. Você para lá, você coloca dentro da sua sacola. Eu não quero subir com a minha suplementação toda porque eu não quero estar tão pesado no começo da prova. Você pode deixar lá. E aí depois na volta você para e pega. Ninguém vai te entregar, você tem que parar e pegar suas coisas. Totalmente independente. Então,
Pode usar de diversas maneiras. Tiver dúvida, de novo, pode perguntar para a gente em qualquer uma das redes sociais. No final, que a gente vai passar quais são os contatos. E na retirada de kit, a gente vai ter. As pessoas vão estar prontas para responder esse tipo de dúvida. Então, quanto antes, por isso que é muito importante. Quanto antes puder chegar, mais tempo você tem para programar a sua prova com tranquilidade, entender o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Tá? Obrigado, André. Só para E para a gente detalhar, não vamos estender demais, mas vocês vão receber no kit numerações, pulseira de identificação. Isso é muito importante que você siga essas regras, facilita e agiliza muito a identificação. A Special Needs, por exemplo, vai ter um adesivo com o seu número, que assim que você vai se referir. E para ter certeza que você é você vai estar com um bracelete seu identificando como atleta, além do número que vai estar no seu capacete, o número que vai estar na sua bicicleta, e inclusive é o chip da bicicleta. Tá? Então é muito importante o atleta também seguir essas orientações que são simples. Tá? No fundo, a gente está com esse cuidado todo, né, detalhando, mas é muito simples. Na sexta você vai nadar, no sábado você vai pedalar e no domingo você vai correr. E você tem toda uma estrutura e um apoio para você fazer o seu melhor desempenhando cada uma dessas modalidades. E, além disso, você pode estar em fazer só uma modalidade ou até duas modalidades. Fica a critério do atleta. No long, a mesma coisa. Já reparem sempre a identidade visual. No long é preto, né? No middle é vermelho, no short é branco. Então, quando a gente fala de long, Triathlon, estamos falando de 3 voltas. Como o Marquinhos sinalizou bem, olha a extremidade lá, 3 vezes o atleta vai à extremidade, né, do percurso. Ele vai passar lá 3 vezes. E 2 vezes ele vai fazer o retorno antes da chegada. Aqui eu tenho uma notícia de bastidores para facilitar a logística, e já antecipando um spoiler da área técnica. O long vai ter 10 quilômetros a menos cronometrados. Vão pedalar mais de 150, mas para a gente fazer o mesmo retorno do middle e não complicar, fazer um terceiro retorno, a gente optou de fazer a parte cronometrada do long em 140 quilômetros. Não precisa ficar bravo nem triste, porque vai ter altimetria. Eu acredito que a grande maioria vai agradecer esse final. E se faltar 10 quilômetros, não tem problema, é só subir mais uma vez a serra, né? Você sobe a serra e completa a sua altimetria. E agora, brincadeiras à parte, né? A Serra do Piloto, nesse percurso, né? No short, a gente vai ter aproximadamente acumulado 1.600 metros, acumulado no short, em 50 quilômetros cronometrados, né? 2.500 metros no middle e 3.300, 3.400 no long. Tá? Então, tem bastante altimetria acumulada, é um percurso muito técnico, muito desafiador, mas extremamente prazeroso para todos que gostam de pedalar. Principalmente porque cada atleta que achar o seu pace certo, o seu ritmo certo, seja a estratégia feita com o coach de cada um, mas pode usar potência, pode usar frequência cardíaca, pode usar só a percepção subjetiva do esforço, né? Cada um sabe a sua metodologia, mas o atleta vai se sentir extremamente recompensado de vencer esse desafio, esse percurso. É óbvio que todo mundo quer ganhar, cada um quer fazer o melhor, mas é um percurso pensado de entregar superação e desafio, independente da posição que você chegar. Tá? E aí, o dia que a gente não queria que chegasse, mas é o último dia, o dia da corrida, a gente vai fazer uma entrega de kit, de novo, visando o conforto de... Putz, Marquinhos, eu não me hospedei no hotel, eu moro em Mangaratiba, já vou para a corrida, retiro meu kit, então a gente vai fazer. Mas, de novo, essa comodidade, ela não pode ser o motivo de um atraso. Eu vou sempre frisar isso, porque é o nosso comportamento, é o respeito com o próximo, né? Então, eu sempre vou falar disso. Tem um horário determinado, vamos respeitar o horário determinado. Então, das 6 às 6h45, a gente começa com a entrega de kit. Nesse caso específico, só para quem vai fazer a corrida. 7 horas em ponto, larga. Toda a corrida acontece dentro do condomínio de Mangaratiba.
Porto Belo. O Porto Belo, o André explica depois um pouco melhor. É, é aquele condomínio da casa do Ney, eu não sei se vocês lembram, mas enfim. A gente vai ter o show rolando, a premiação vai acontecer às 10h30, e aí começa uma coisa diferente do que aconteceu dos outros dias, tá? Premiação 10h30 é pro geral, para quem fez a corrida. Às 11 horas começa a premiação do Triton 3, que é aqui para quem fez os 3 dias. Aí, para cada uma das distâncias, a gente vai premiar os 5 primeiros. Então, eu vou ter 5 primeiros masculinos, 5 primeiros femininos do short. Eu vou ter os 5 primeiros masculinos e assim vai por short, middle, long, revezamento. No revezamento, a gente vai premiar 5 equipes. Não tem como ter categoria, enfim. Então, as 5 primeiras equipes vão participar da premiação também, tá? O que é importante? O Triton é uma prova global, é uma prova que ela acontece em mais de um lugar e a gente vai ter uma final mundial no ano que vem, tá? Nessa final mundial, você tem que passar por uma seletiva para poder ir para essa final. E essa seletiva ela vai acontecer, essa etapa de Triton aqui no Brasil faz parte da seletiva, assim como a outra etapa que a gente fez, que era um outro formato do Triton no começo do ano, foi, essa também é. E a gente vai ter as vagas disponibilizadas da seguinte maneira: os 5 primeiros de cada distância automaticamente já ganham a vaga, né? E na categoria, além da gente premiar os 3 primeiros por categoria, por cada uma das categorias, masculino e feminino, então, de 20 a 24, 3 homens e 3 mulheres. A gente vai premiar e é o primeiro de cada uma dessas categorias. O primeiro homem, a primeira mulher, o campeão da categoria, vai também ganhar a vaga para o Mundial. Ah, Marquinhos, mas e se eu não quiser para o Mundial? A gente vai, não no caso do geral, mas aí a gente rola a vaga para o segundo. E assim vai até a gente conseguir fechar toda a distribuição das vagas do Mundial. Tá? Essa é a única coisa que é diferente. A gente vai voltar até o show e às 13 horas a gente encerra. Acho que é isso para falar do dia 11. Dia dos E Pais. aí, e é verdade, Dia dos Pais. Para quem é É papai, para quem vai verdade. levar a família. Para quem é papai e não vai levar a família, não vai se hospedar no hotel, não tem importância. Você pode levar teu filho lá e deixa ele acompanhar, acompanhar a mamãe correndo, papai correndo, enfim. Pode ir lá prestigiar, que vai ser bem legal, um lugar bem tranquilo, protegido, resguardado, então é tranquilo para levar a família, tá? Acho que é isso, né? Agora é com você para matar essa aqui. Maravilha, né? Acredito que todo mundo já está craque, né? Sabe que short é branco, middle é vermelho, long é preto, 1, 2 e 3 voltas. É uma volta bem simples, ela é uma ida e volta, então ela vai 5 quilômetros, e muito parecido com o ciclismo, para a gente não embolar com a largada, para a distância short, ela vai e volta, né? A gente tem hidratação do mesmo jeito dos dois lados, então a gente tem no 2,5 e depois no 2, no 4, no 6 e no 8, então tem bastante hidratação, alimentação diferente também, doce salgado, então uma estrutura e sinalização e staffs muito bem feita. O short foi e voltou direto, completou provavelmente os 10 melhores, os 10K que vão ser o seu RP, resgatando a fala lá do início do Marquinho. Vai ser difícil, porque é um percurso que tem algumas ondulações, mas que basicamente até aliviam a mesma musculatura, né? Não são subidas muito pesadas, nem longas, nem tão desafiadoras, mas tem alguma ondulaçãozinha para não ficar aquele monótono 100% flat. Corre pelo próprio mapa, dá para ver, corre bastante área verde, num lugar lindo, bastante oxigenado, também num clima maravilhoso, numa época do ano que deve estar também muito bom para correr. E para mim tem uma curiosidade essa corrida. Eu que gosto de correr muito. Você larga de um safari, passa na frente de um porto privado, faz o retorno na frente de uma pista de avião privado e volta. Assim, nunca corri num lugar onde eu passasse em tanto lugar
icônico, como um porto, como uma pista de pouso, como um safari. Então, só porque eu acho muito diferente isso que a gente conseguiu. Bem legal. Não, esse é o Middle, né? O Middle é o mesmo percurso, mas aproximadamente a 500 metros antes da chegada, você retorna de novo na extremidade, assim como aconteceu no ciclismo, a mesma arte aí muito bem explicada, né? Você vai 2 vezes na extremidade do percurso e uma vez no retorno, aqui próximo da área de largada, mas que é um próximo 500 metros para a corrida, não é tão próximo, para a gente não misturar. A hora que o atleta está chegando é a hora dele, né? A hora que não deve estar enrolado com ninguém fazendo retorno. Então, a gente pensa nesses detalhes para que a experiência seja, cada um possa viver da melhor forma possível, a sua melhor performance, ter a sua melhor foto, interagir com a sua família ali naquele momento tão especial para cada atleta, né? E no long, preto, para quem for fazer 30 quilômetros, vai 3 vezes na extremidade e 2 vezes no retorno, antes de se dirigir diretamente para a chegada. Largada bem cedo, tá? A gente larga às 7 horas, é importante, né? Pela logística do dia, né? Prestigiar as famílias, a gente também respeitando o Dia dos Pais, para que cada um possa seguir da melhor forma a sua programação, a gente seguir as premiações, tudo direitinho. E um dado importante, né? Que eu estou falando no final, mas serve para todas as modalidades. A tolerância de largada depois da largada são 5 minutos. Então, depois de 5 minutos, a largada está fechada para largar. Tá? Então, é muito importante a antecedência, a programação. Isso já é uma tolerância bastante flexível do ponto de vista técnico, né? Porque alguém está largando fora do grupo principal. Tá? Então, é muito importante cada um, né, se programe com antecedência, tranquilo, que faça todos os seus preparativos com todo o tempo necessário e realmente possa aproveitar tudo da prova e entregar sua melhor performance. Aqui a gente está passando um pouco por muito que já foi dito. Sim. Então, quais são as categorias, né, que a gente vai premiar, de que maneira que vai funcionar. Aqui está destacado, aqui embaixo, no importante, não é possível personalizar a distância da sua prova. Por que disso? A gente tem um outro formato que a gente tem a personalização da distância, que a gente chama de mix and match, mas é no Triton 1, que não tem nada a ver. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente pode ter alguma confusão, porque a Triton é uma prova nova, então não custa passar isso. E onde que eu quero chegar com isso? No momento da inscrição, você já sabia que se você escolheu middle, é middle. Se escolheu short, é short. Se escolheu long, é long. Marquinhos, eu me inscrevi para fazer o middle, mas aí eu percebi que no meio do ciclismo eu não vou conseguir e vou acabar fazendo o short. Tá bom? A gente não vai te retirar da prova, porém você já está desclassificado. Você vai competir a corrida, tá tudo bem, você vai poder fazer a corrida. Qual é a penalização disso? Que para mim é dolorosa, tá? Não vai ter a camiseta de finisher. A camiseta de finisher você tem que concluir o que você se propôs a fazer. Então, em momento algum a gente vai remover alguém porque, putz, não passei bem. A gente vai dar, inclusive a gente vai dar mais suporte, a gente vai estar junto o tempo todo. Mas em respeito a quem cumpriu tudo, a gente não vai dar essa camiseta de finisher. E é lógico que isso a gente está falando para quem está competindo os 3 dias. Mas eu só vou fazer o ciclismo. E aí eu me inscrevi para fazer o middle e quebrei e vou fazer só o short. Está desclassificado, vai concluir, vai ter direito, pode pegar sua medalha, mas se tivesse chance de pegar pódio, não vai pegar porque está desclassificado. A medalha é de participação, você participou, por mais que não tenha conseguido fazer dentro do que era programado, porque imprevisto acontece, tá, gente? Isso aqui não tem nada de, vamos brigar, não é isso. É porque a gente sabe que imprevistos acontecem, a gente às vezes acorda num bom dia e aí, às vezes a gente não acorda, por mais que a gente esteja treinado, e é só deixar claro, né, como é um padrão de Triton, as coisas ficarem muito claras quando a gente explica.
Então, o que que acontece? A gente vai tirar da prova? Não, vai seguir tudo, só não vai ser mais factível para concorrer a uma premiação, tá? Então isso é muito importante. Ali embaixo a gente fala um pouco, isso tudo você tem no nosso regulamento, você tem isso no nosso guia do atleta, por favor, consultem lá. Mas ali embaixo já está o que o André falou, principalmente no dia do ciclismo, o que a gente não vai permitir. E assim, não vai nem largar, se a gente perceber que tem alguma dessas coisas, porque isso coloca as outras pessoas em risco, você em risco, mas a gente entende que você é responsabilidade sua, e se você está disposto a correr o risco, a gente não vai permitir colocar as outras pessoas em risco. Então, o que está proibido, está proibido. Nesse caso, muito em específico, em qualquer uma das provas, se a gente perceber alguma coisa, o André sinalizar que isso pode trazer algum tipo de risco, a gente vai tirar da prova, tá? E, assim, a gente tem a Federação de Triatlon junto com a gente para validar, enfim, a gente trabalha em parceria, a gente está vindo pronto para seguir as normas. A ideia é ser um grande evento, ser divertido, ser desafiador. Então, com o máximo a gente puder participar junto, vai ser melhor. No que sentido? Ah, Marquinhos, eu nadei o long, eu pedalei o long e percebi que não tenho perna para correr. Avisa antes. Você já sabe que se você cortar no dia, a gente vai deixar você concluir, mas vai te desclassificar. Se avisar um dia antes, pelo menos a gente já sabe, a gente tenta o numeral, o André fica mais tranquilo cuidando do percurso, fala, putz, a pessoa tá tudo bem, não tem problema, né? A gente aqui a gente não vai ganhar vida fazendo essa prova é para desafiar, é para ser uma curtição, é para ser uma inovação, para ser um momento prazeroso, é no Dia dos Pais. Então, muito importante, fala com a gente vai estar sempre lá, vocês vão me ver o tempo todo na arena, e vocês vão ver o André o tempo todo no percurso. Não que em momentos você não veja em lugares diferentes, mas com certeza um dos dois você vai ver o tempo todo. A gente tem uma equipe enorme, mas como a gente está dando a cara aqui, fica à vontade de chegar. Ah, eu quero falar, não gostei disso. Para a gente vai ser super importante. A gente tem um evento muito consolidado na Europa, mas a gente está trazendo para o Brasil. E brasileiro é diferente. A gente sabe que a gente é diferente, a gente é mais exigente. Então é muito importante. Aproveitar que eu estou falando disso, a gente vai ter algumas pesquisas acontecendo lá. Essas pesquisas vão render ou um adesivo, um chaveiro, uma blusa, um sorteio, alguma coisa. Por favor, participem, porque quanto mais informação, vai fazer o Triton cada vez ser melhor aqui no Brasil, para a gente atender as características do brasileiro. Na Europa a gente já sabe a receita, já funciona. Agora a gente quer fazer isso aqui no Brasil, então eu só queria passar esse recado rapidinho, porque tem mais coisa para o André explicar. E é isso. Ah, uma coisa importante que está aqui. Revezamento só pode fazer a distância do middle. Revezamento não tem opção de escolher short nem long. É só middle. Mas quando fez inscrição, já viu lá que estava escrito isso, então tá tudo bem, nem estou preocupado com isso. É só porque está escrito, eu estou só reforçando. Tá? Obrigado. Vai lá, André. Vamos embora. A gente já passou, né, dos postos de hidratação, né, mas basicamente é o que a gente vai estar disponibilizando, né, sempre com cuidado no detalhe, né, de além do básico, né, a gente tem água, né, e além de água, itens doces e salgados pelo paladar, vai ser o melhor possível, ter frutas, alguma coisa nesse sentido, né, que é bem recorrente, né, como alimentação de atleta, né, e a gente provavelmente tem também refrigerante, né, que também um campeão de audiência aí nos atletas, principalmente de longa distância. Então, a gente deve ter disponibilidade de refrigerante também. A área de descarte normal, mais para segurança e por organização. Então, a gente vai ter as áreas sinalizadas de descarte, os staffs lá para apoiar, mas os staffs não vão ser proativos em relação aos pontos de suporte e hidratação. Né? Na corrida vai ser com copinho e tal, é fácil, né? Mas na bicicleta é uma decisão, é igual para todo mundo, tá? Então, ninguém vai ter assistência, então isso faz parte da estratégia de prova, os 20, 30, um minuto que cada um vai perder com isso, na verdade, eu acredito que vai ganhar para poder estar hidratado e com energia suficiente para completar a prova. Tá? Eu tenho três dúvidas, André, Por sobre a favor. hidratação. Ali está falando que para usar as garrafas que a gente vai entregar, não é obrigatório, né? Porque tem Não é gente que está obrigatório. acostumado
com uma garrafa um pouco maior, eu posso. Eu uso mochila de hidratação para pedalar. Posso? Não vai poder. Pode. Eu assumo o peso que eu vou carregar mais, mas eu Pode. posso levar. É E no parte da posto de abastecimento. estratégia. É parte da Tá. estratégia do E se atleta. eu tiver alguém no percurso do ciclismo para me entregar água? Alguém meu? É. Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou, não. Não pode. Não pode. Não pode ajuda externa. É sujeito à desclassificação. Tá? Então, eram essas minhas dúvidas. Não pode combinar com ninguém para receber no meio, porque não dá. Não é por maldade isso, a gente quer ajudar todo mundo, mas não dá para a prova oferecer isso igual para todo mundo. Então, vai ser uma vantagem em relação aos outros. Então, é um efeito parecido com o que é legal, com o que é doping, com o que é. Então, além de tudo, é ética, né? Eu não sei, talvez eu esteja idealista demais, mas eu acho que o Triton, a galera vai mais raiz em relação a isso, vai respeitar isso, vai querer a superação pura e bruta da brutalidade e da estratégia. Esse é o tempo de corte, que eu tenho certeza absoluta que a gente não vai cortar ninguém, né? A gente foi bem generoso na área técnica em relação, né, à elasticidade dos tempos, né? Então, indo numa velocidade bem baixa e controlada a tempo suficiente para as modalidades, né? O mais diferente aqui é o ciclismo, porque nem sempre é relacionado só ao condicionamento, pode ter um problema mecânico no meio disso e tal. Em relação à parte mecânica, a gente tem mecânico circulando o percurso, mas não conte com isso. Leve seu kit de reparo, leve. Por quê? Vocês imaginam que a gente está cobrindo uma área de 50, 60 quilômetros. Né? Dificilmente, aonde você precisar de um socorro mecânico, você vai ter um mecânico passando para te atender naquela hora. Isso a gente vê no Tour de France e tal. Mesmo assim, às vezes enrola um pouquinho. Então, é mais para uma situação de você não ficar na estrada. Vai ter um apoio, mas 90% dos problemas de ciclismo se resolvem com um kit de reparo de pneu. Quem não sabe fazer isso ainda, que eu tenho certeza que tem gente inscrita que não sabe, é mole, dá tempo de aprender no YouTube ainda. Moleza, 2 espátulas, né, uma bombinha, pode ser até uma bombinha de mão e tal, para você não ficar no percurso, te garante uma autonomia grande. 90% dos problemas são relacionados a furo de pneu. Mais 5% desses problemas se resolve com uma chave Allen, né? Então, de trepidação, alguma coisa, soltou um banco e tal. Então, se você tiver um canivete de chave Allen também, você está com autonomia para resolver em pouquíssimos minutos, né? E ter independência. E se for algo mais sério, uma corrente, ou um aro, alguma coisa, um raio, alguma coisa assim, aí realmente a prova vai ter a varredura com os mecânicos e a gente vai conseguir dar o suporte, só que muito provavelmente não no tempo que você merecia e vai estar demandando naquela situação. Então, é um suporte para não deixar ninguém para trás no percurso. Eu tenho mais 2 dúvidas, posso? Claro. Estou fazendo long. Percebi que eu vou cair no corte. Estou fazendo middle, vai. Reparei que eu vou cair no corte. Você vai estar olhando isso antes da pessoa fazer o retorno para voltar para o extremo e de repente você já tire ela ali? Você lembra lá do nosso mapa de percurso? Eu tenho um retorno antes da chegada. Então, pelo andamento da prova, no quilômetro, no tempo parcial, a gente vai ter árbitros ali, né, que podem recomendar a não abertura da próxima volta. Como você falou, a gente não vai retirar ninguém, nem interagir diretamente de forma negativa com ninguém. Mas o árbitro vai falar, olha, você já está fora do tempo limite. Recomendamos que você vá direto para a chegada, vai pegar a sua medalha, vai ter todos os benefícios da prova,
poder curtir um pós-prova e tal, mas não vai estar classificado na sua modalidade. E isso é relativamente fácil da gente identificar nesse ponto, pelo tempo decorrido, né? É só botar uma proporcionalidade, é muito perto do ponto de chegada, então dá para a gente saber, por exemplo, com 2h20, né? Quem não tiver passado ainda em 2h20, só vai passar short direto, né? Os outros todos, de middle e long, com 2h20, já estão fora do tempo, sendo que o long ainda pode recuperar na outra volta, né? Mas só como o exemplo do middle que você deu, a gente facilmente sabe que ele já está para estourar o tempo parcial. E eu consigo usar telefone no percurso, se eu precisar? O sinal é muito ruim, a não ser que você tenha um muito poderoso, né? Eu até pensei nisso. Alguma coisa assim. A gente tem alguns pontos que pega, principalmente perto da cidade de Rio Claro, a gente consegue comunicação, e no topo da Serra do Piloto também. Então, no miolo ali que a gente vai fazer as voltas, normalmente o sinal é muito ruim. Não sei se todas as operadoras, mas a minha é muito ruim. Não, a minha também não funcionou. A gente fez aquela visita técnica. É mais para o pessoal não ir com esse negócio. Mas se der um problema aqui, aí eu ligo. Não vai ligar. Não conte com isso, porque é muito difícil de funcionar, principalmente onde acontece a prova. Nos extremos, até funciona um pouco. Sim. Mas onde vai acontecer mesmo a prova, não funciona. Não conte com isso. Só vai ser uma desilusão. É bem, bem difícil de funcionar ali. Pontuação. Essa é uma das inovações do Triton, tá? O André depois vai ter uma tabela, ele explica na tabela como é que isso funciona, mas é uma das inovações porque o Triton, a gente sabe que hoje o triatlon, ele é feito em cima de um tempo somado. Quem fizer o menor tempo somado, ganhou. E muitas vezes você tem um cara que nada muito bem, não pedala tão bem e corre bem. E aí ele compensa na natação e na corrida, e o ciclismo ele deixa meio de lado. Ou o que é mais normal a pessoa ganha a prova, ou no ciclismo ou na corrida. A natação ele tem que sair junto, mas ele não precisa ser o melhor. No Triton, a gente olha individualmente como esse atleta é em cada uma das modalidades. Então, como é que a gente vai pontuar? E foi aquela pontuação que todo dia a gente vai divulgar. É quem fizer a menor quantidade de pontos na soma dos 3 dias. Como que vai ser somado meu ponto? A tua posição equivale ao teu ponto no dia. Então, eu e o André, a gente foi nadar. Ele saiu em primeiro, eu saí em segundo. Ele tem 1 ponto, eu tenho 2. Eu tô perdendo porque eu tenho mais pontos do que ele. Só que no segundo dia, eu pedalo mais que ele e ele pedala menos do que eu. Então, o que que acontece? Eu fiquei em primeiro, ele ficou em segundo. Ambos têm 3 pontos. E aí, se a gente pensar nessa forma de pontuação, que aí vai ficar a decisão de quem é o melhor, quem tem a melhor condição de ganhar, vai ficar para a corrida nessa situação. Mas se a gente pensar isso dentro da nossa prova, com mais de 200 pessoas, o que que vai acontecer? Quem tiver regularidade de posição tem maior chance de ganhar. Então não adianta nada você ser um astro da natação, ficar em primeiro e depois você ficar no ciclismo em 20º e depois ficar na corrida em 10º. Muito provavelmente, mesmo você tendo a melhor natação do mundo, a chance de você ganhar não é das melhores. Desculpa ter que falar isso. Então é melhor ter um equilíbrio para essa pontuação no final do dia. E por que que a gente vai divulgar todo dia como é que está essa pontuação, esse ranking? Para vocês poderem se medir. A ideia é provocar vocês mesmos. Vocês olharem e falar, então esse é o cara que a pedala tá melhor do que eu tenho que chegar perto dele, na frente dele. A ideia é essa, a provocação é essa. A gente quer uma competição saudável, né? Ninguém sendo desleal com ninguém. Mas nada mais legal do que você saber, depois do dia da natação, quem que você tem que perseguir no ciclismo, quem que você tem que perseguir na corrida. Então, a graça dessa pontuação, além de inovar, a gente sair um pouco desse negócio eu tenho condição de ter uma bike de 200 mil reais, eu pedalo muito, isso vai me dar a condição de ganhar a prova. Não é justo. O justo é quem faz tudo proporcionalmente, tá? Então, essa é uma inovação, por isso que eu falei tanto que eu vou divulgar o resultado de Triton 3. Essa disputa só acontece com Triton 3. Então, automaticamente, no dia do ciclismo, quem estiver só fazendo para o ciclismo, ele não vai bagunçar nosso sistema de pontuação, tá? Então, a gente sempre vai estar olhando quem está fazendo o ciclismo.
Aí agora o André tem uma forma melhor de explicar isso, porque é um dos caras que teve essa ideia de fazer esse tipo de pontuação. Manda lá, André. Vamos lá, a gente tem que ser justo, né? Na verdade, a origem dessa ideia vem da entrada da 213 Esportes, né? Que é dentro da sociedade global do Triton, né? E numa provocação de uma reunião de sócios, né? O Vitinho, né? Que é um dos sócios, explicando para ele como era o triatlo e tal, resumindo a história, só para dar um storytelling aí. Eu falei para ele que normalmente a natação representava 15% do tempo das provas longas de triatlo, a bike 55%, né, e a corrida 30%. É a primeira reação dele, que é um atleta desde sempre de várias modalidades, mas principalmente do iatismo, ele falou: isso é injusto, então, esse esporte triatlo, porque a natação pesa muito pouco. Ele falou, aí ele foi, pensou e voltou com a ideia, André, vamos dar o peso igual para as modalidades, né? O André, sentido figurado, né? Ele falou para a reunião de sócios, né? Vamos dar o peso igual, e essa inovação dele, né? No primeiro momento, causou um pouco de estranheza, depois ele conquistou todo mundo e todos nós achamos hoje talvez uma das melhores ideias e inovações do Triton, né? A origem de realmente entregar o melhor triatleta, né? Porque ele vai equilibrar de uma pontuação igual. O cara ser primeiro da natação tem exatamente o mesmo peso dele ser primeiro na bike e o mesmo peso dele ser primeiro na corrida. Então, a gente acredita que é uma forma purista de realmente eleger o melhor triatleta, porque vai ser com peso idêntico das modalidades. Então, quem somar menos pontos é o vencedor da prova. Então, se eu cheguei em primeiro na colocação, eu faço 1 ponto. Se eu cheguei em 10º, eu faço 10 pontos. Então, no primeiro dia, a gente vai ter o número dessa pontuação, os tempos todos vão ser entregues para os atletas, todo mundo vai saber o pace, o tempo que fez. Mas a pontuação da competição Triton 3, ela é feita exclusivamente pela tabela de pontos. Então, o primeiro tem 1 ponto e assim por diante em cada colocação. Depois, no dia seguinte, o ciclismo a mesma coisa e a corrida a mesma coisa. A gente tem um quadro que exemplifica, né, fictício, os tempos, né, mostrando que o equilíbrio das modalidades, mesmo não sendo o primeiro na corrida e sendo um tempo mais alto, ganharia a prova. Se a gente fosse por tempo somado, não seria esse resultado. Então, é só um exemplo gráfico, mas o mais importante são as colocações. Então, você, tendo a estratégia de saber quantos pontos e o desgaste que você precisa para se colocar, todo mundo é um adversário direto, cada posição conta. Se ela é a 28ª ou a 27ª, você não sabe, inclusive na sua categoria, exatamente. Então, isso traz um dinamismo de todas as posições do Triton serem disputadas, da primeira à última, né? Você tem um somatório e, normalmente, o triatleta tem uma modalidade ou 2 que ele vai melhor. Então, vai ser da estratégia dele, quanto ele vai forçar para performar nessa modalidade e o quanto ele vai administrar na modalidade que ele não faz tão bem. E aí, somando os pontos, a gente vai ter o triatleta vencedor. Dúvidas? Não, agora eu não estou. Bom, a nossa parceria com a federação é uma prova oficial, homologada, então a federação está presente nessa estreia do Triton, a Federação de Triatlo do Rio de Janeiro, que é a mais antiga do Brasil. A gente está dentro das regras, alinhados, e a federação e a Confederação Brasileira tem, por regulamento e política, para os atletas não federados. Se você é federado, não tem que se preocupar com nada. Você vai validar que você está federado, vai retirar teu kit, não tem problema nenhum. Se você é não federado, também não tem problema nenhum. Mas as federações cobram uma taxa.
no nosso caso, está day use, né? Mas vai ser a taxa do evento, né? Com o nosso evento, a gente só separou o triatlon em 3 dias. Como a gente está junto com a Federação de Triatlon, né? Você tem essa taxa, você paga diretamente para a federação, não tem nada a ver com o evento, é uma regulamentação do esporte. Só para concluir lá da federação, quem que tem que pagar a federação? O atleta federado de triatlo, obviamente, não precisa pagar. O atleta que for fazer o Triton 3 tem que pagar, e não for federado, tá? E o pessoal do revezamento não tem que pagar, porque a gente entende que o atleta não vai fazer as 3 modalidades. Se é uma dupla ou um trio, ele não vai fazer. E quem for fazer a prova individual também não tem que fazer. Isso não quer dizer que não tem que prestar conta lá na retirada de kit, que a princípio a gente não sabe quem é quem, então é super importante. Como já é de praxe, todo mundo sabe que pagou a federação, vai pegar uma pulseira falando que está em dia com a federação, quem é federado vai pegar a pulseira, tá? Só para passar esse ponto, para não ficar aquela dúvida, pô, mas eu só vou fazer a natação, vou ter que pagar a federação de trato? Não, tá? Só para complementar. Resultados e premiações. Só repassando tudo que a gente já falou, tá? Então a gente vai ter premiação da natação, e aí quando eu falo premiação da natação, eu estou falando da modalidade de natação, eu não estou falando de Triton 3, ela acontece na própria sexta-feira, a partir das 17h15, como a gente gostaria, tá? Lembrando que isso pode mudar. A premiação do ciclismo vai acontecer lá na Expo, os 5 primeiros, né? A premiação geral acontece lá, com a ideia de acontecer às 14 horas. A premiação de corrida acontece lá no Porto Belo, com a previsão de acontecer às 10h30, e aí depois a gente tem a premiação, aí sim, de Triton 3, que elimina tudo que aconteceu lá. Então, existe a possibilidade do André fazer o middle e ele ganhar troféu na natação? Existe. E ele ganhar também no ciclismo? Existe. E também na corrida? Existe. E também no Triton 3? Existe. O André pode ganhar tudo. Se ele for o nível de ganhar tudo, ele vai ganhar tudo. Mas o que eu quero dizer com isso é que a premiação da modalidade não interfere na premiação do Triton 3. Não é porque ele ganhou que ele deixou de concorrer, e não é porque ele não ganhou que ele não está concorrendo. Tá? Então, só para deixar mais claro essa parte de premiação. Alguma coisa aí, André, que eu esqueci de falar sobre premiação? Não, maravilha. Eu só acrescentaria que no Triton a premiação geral dos ganhadores geral do Triton sai da categoria, né? Então a gente tem na categoria de idade, né, a premiação descontando, né, os que seriam premiados na geral, né, dando mais oportunidade para os atletas de categoria, né? A gente está, para quem teve a paciência de ouvir até aqui, né, agradeço muito, né? Estamos também disponíveis, né? Só chamar em rede social, contato direto. Um prazer. Quanto mais a gente se antecipar das dúvidas, melhor. Esse conteúdo aí fica disponível. Quanto mais pessoas ver, você compartilhar, enviar, ajuda bastante a gente. Obrigado. Eu também quero agradecer, deixar aqui para vocês que a gente tem um parceiro de fotografia que vai estar cobrindo isso. Esse parceiro é global, tá? A gente tem a divulgação deles no site, que é a Marathon Fotos. Então lá você consegue efetuar a compra das fotos, dos pacotes de foto, como a gente está acostumado. Como a prova, como o Triton ele é global, o nosso parceiro é global também, tá? Por isso que a gente está usando Marathon Fotos. Fiquem 100% à vontade de qualquer dúvida, qualquer coisa até o dia da prova, liga, manda um e-mail, manda uma mensagem no Instagram, nos procure, tem um time muito grande para atender vocês, e no dia da prova, se tiver a oportunidade, tá vendo o André, tá vendo eu passar, vem falar com a gente, nem que seja só um bom dia, boa tarde, boa noite, gostei, não gostei, pra gente vai ser super importante, super rico, ouvir o que tem, ver, a gente tem todos os feedbacks das provas que acontecem lá fora, a gente com certeza quer ter os feedbacks que estão aqui, e a gente quer que a família Triton cada vez fique maior e solidificada. Então, nada melhor do que ter uma relação próxima. E a gente está aberto a isso, é o que a gente mais quer. E agradecer exatamente o que o André falou, a paciência de vocês para ouvir 2 caras falando por tanto tempo. Mas eu acho que foi rico de informação, eu acho que a gente deixou pouca margem para dúvida. Eu não acredito que a gente zere todas as dúvidas sem ser no olho a olho, então
Agora eu estou aguardando ansiosamente dando F5 aqui para ver qual dúvida que vem de vocês. Tá bom, gente? Obrigado.